Amados irmãos, quero convidar vocês agora nesse momento para a gente estar trabalhando o esclarecimento da palavra de Deus. Eu quero expor um assunto para vocês, que esse assunto ele é muito difícil de ser debatido no seu profundo, dentro do esclarecimento, mostrando a verdade, porque muita gente está preso dentro do sistema e não pode pregar contra o sistema, porque senão é expulso, excluído e não tem mais o bem-estar, a conveniência no sistema. E eu quero trazer para vocês um assunto aqui muito importante para esclarecer vocês dentro da verdade que vocês precisam conhecer e sair das trevas que vocês estão. Vocês que se encontram presos, escravizados na dependência de uma vida religiosa, dentro da formalidade religiosa, como se fosse a vida para com Deus. Como se fosse o meio, o lugar de encontrar e estar em Deus. Convido a atenção de vocês para aquilo que eu vou agora informar. Meu trabalho é esse, levar o esclarecimento. E nesse momento, diante da grande necessidade que existe de proporcionar, levando para as pessoas a luz de Deus para os que estão nas trevas, porque a luz ela só tem finalidade aonde tem trevas. A luz tem que ser exposta aonde estão as trevas, para esclarecer, para libertar os que estão nas trevas. A finalidade da luz é essa. Tem trevas, chega a luz, esclarece. E nós que estamos na luz, temos que levar essa luz para os que estão nas trevas, aonde estávamos. Os que estão nas trevas são os que estão sem Cristo, numa vida direcionada por outro meio que não é Cristo. Os que estão na luz são os que estão em Cristo, direcionado por Ele, guiado por Ele, na verdade que é Ele. E nesse momento eu quero convidar vocês para que a gente possa agora trabalhar esse assunto religião. É um assunto que você não vê sendo tratado. É um assunto que você não vê muita gente expondo para levar o esclarecimento. Porque como é que eu vou pregar contra aquilo que eu estou vivendo e praticando? Mas eu não estou vivendo nem praticando religião e nem estou alienado, centralizado na dependência de religião. Estou em Cristo. Já fui livre da religião. Hoje eu estou em Cristo, sou discípulo de Cristo. Não sou um produto, nem propriedade de religião nenhuma. Então, nesse momento agora, eu quero fazer aqui um esclarecimento para você conhecer a verdade, se você gosta, se você é prudente, se você busca conhecer a verdade, examinar a palavra. E essa verdade tem que ser levada, essa palavra tem que ser ministrada. Vamos lá. Eu sempre digo das minhas instruções, nos momentos de ensino, de comunicação, onde eu levo a informação da verdade de Deus, eu sempre digo o seguinte, que a religião é um instrumento de Satanás, por onde prende milhares e milhões de pessoas, impedindo as pessoas de irem a Deus, de encontrar o verdadeiro caminho, de entrarem pela verdadeira porta. A religião é uma das principais cadeias de Satanás, aonde ele prende milhões e milhares de almas na mentira, levando essas almas a pensarem que estão na verdade. Eu sempre digo que a maioria
o maior grupo de pessoas que vão se perder não são os bêbados, não são os que vivem na prostituição, não são os que vivem nas drogas. O maior grupo de pessoas que vai se perder, continuando na condenação e vai à condenação, são irreligiosos. E são esses que pensam que estão salvos. O maior grupo de pessoas que vai se perder são os que vivem nas irreligiões, independente de qual seja ela. E eu provo isso dentro das Escrituras. E o que eu estou falando aqui é fato, é realidade, é notório, falo baseado dentro de causa de conhecimento. Daquilo que as Escrituras revelam e daquilo que a gente vê o povo vivendo. A religião cega o indivíduo, escraviza o indivíduo, robotiza o indivíduo, deixa o indivíduo alienado na dependência, com a sua vida centralizada dentro de um viver na religião. Tudo isso como se fosse para Deus. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você. O que é a religião? Vou te dizer, é um sistema de versos, de conjunto de regras, de princípios e valores concernente a Deus, aonde ensina as pessoas que é a partir dali, daqueles princípios, daqueles valores, dentro de tal instituição, que o indivíduo tem a vida com Deus. Religião é isso. Religião é um conjunto de regras, de crença, de dogmas, de princípios, que leva o povo a pensar que vivendo e praticando isso dentro da religião, do sistema, vai a Deus. O religioso é aquele que vive dentro do sistema religioso. A religião é o sistema, um conjunto de regras, de princípios, de valores, de crença, onde o povo é ensinado que para chegar a Deus tem que estar ali praticando e servindo na centralidade daquele ambiente institucional, dentro das regras, dos princípios e dos valores, cumprindo, vivendo a crença. Então, esse caminho não é o caminho para Deus. O caminho para Deus não é dentro de nenhuma instituição, dentro de guardar conjunto de regras, de princípios, de valores, que são estabelecidos pelos preceitos dos homens e não de Deus. Religião é isso. Por exemplo, os conjuntos de regras, princípios e valores que é pregado para o povo viver dentro do sistema católico romano é estabelecido pelo homem. Não é o que o Evangelho estabelece. Religião. Os que estão vivendo lá são religiosos. Estão vivendo essa prática. Eles entendem que são de Deus. Vamos lá. O conjunto de regras, de doutrina, de princípios estabelecido pelo sistema religioso evangélico, que o povo está vivendo lá, é do homem, não é de Deus. O que eles vivem lá são ensinados, formados. A prática, a devoção, a regra de fé deles não é o que o Evangelho mostra. É religião. Os religiosos que estão dentro das religiões evangélica, católica, espírita e por aí vai. Mas o que eu quero mostrar para você é essa verdade que a Bíblia revela. Olha o que Jesus vai dizer. Vamos ler um texto da palavra aqui. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 3. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, escribas e fariseus religiosos dessas religiões, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Jesus, no versículo 3, olha o que Jesus vai responder para eles. Jesus, porém, respondendo, disse, porque transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Os religiosos, eles não estão dentro da direção de Deus. Eles estão dentro da tradição dos homens, do preceito dos homens, a ponto de negar e transgredir o mandamento de Deus. Está aqui, na palavra. Eu estou lendo e mostrando para você. Estou pregando baseado e principiado aqui. Os religiosos chegam para Jesus, questionando Jesus por causa da tradição religiosa, dos preceitos dos homens que os apóstolos não estavam guardando.
Olha o que eles dizem. Estão transgredindo o mandamento, não é de Deus. É dos anciões. É dos líderes. É das igrejas. É da religião. Aí Jesus vai dizer para ele, e por que vocês, por causa dessas tradições, transgridem o mandamento de Deus? Vocês têm que olhar o que é principal e mais importante. Não é a tradição de vocês, é o mandamento de Deus. Os religiosos desprezam o mandamento de Deus, desprezam o caminho de Deus e vivem dentro das suas religiões, dos seus caminhos, princípios, tradições, valores e conjunto de regras que eles entendem que para ser de Deus, para ir a Deus, tem que cumprir e guardar. E com isso eles transgridem o mandamento de Deus. Vamos ler outro texto. Olha o que Jesus vai dizer aos religiosos. Estou trazendo um esclarecimento aqui sobre a religião e os religiosos. A religião que é uma cadeia de Satanás, onde os religiosos estão presos, impedidos da vida com Deus. Olha o que Jesus vai dizer aqui, Mateus capítulo 21, olha o que Jesus vai dizer no versículo 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Jesus vai dizer aqui, para os religiosos, que os publicanos e as meretrizes estavam entrando diante deles no reino de Deus, enquanto eles não estavam entrando. Eles estavam reprovados. Jesus vai dizer que as prostitutas, os malfeitores, os adúlteros que estavam se convertendo a Jesus, não entraram dentro da prática do adultério. Eles estavam se convertendo a Jesus. Enquanto os religiosos, endurecendo o coração, perseguiram Jesus, rejeitaram Jesus, desprezaram a verdade de Deus. O coração dos religiosos estão fechados para Deus, enquanto os ladrões, as prostitutas, os idólatras, os roubadores estavam entrando primeiro, estavam se arrependendo. E os religiosos não, porque eles entendiam que eram de Deus já, estavam mortos, tanto quanto os que viviam na prostituição, na idolatria. Mas eles entendem que estão vivos por causa da religião. E com isso, eles não aceitam a verdade do Evangelho e eles perseguiram Jesus. E é aí que Jesus vai dizer que os publicanos, que eram as pessoas de má índole, as pessoas que não tinham uma grande reputação na sociedade, eram pessoas que fraudavam outras pessoas, as meretrizes, prostitutas que viviam, estavam entrando primeiro do que os religiosos, que se julgavam santo de Deus. Ó, é por isso que eu digo com base bíblica, viu, irmão? Aqui não tem espaço para você querer argumentar sua mentira, não. Se não quiser ouvir a verdade, não ouça. Agora, não venha dizer que eu estou aqui pregando o que não é a palavra, o que a palavra não me autoriza. Eu prego o que a palavra me ensina, para eu levar o ensinamento e refutar essa mentira que o mundo vive dentro da religião. Por isso que eu digo, se há um grupo de pessoas maior do que qualquer outro, que vai para o inferno, que tem o coração mais duro, que resiste à verdade de Deus, é os religiosos. Isso é comprovado aqui. Os maiores opositores e perseguidores de Cristo eram os religiosos. A religião é uma das cadeias de Satanás, irmão. E quem vive na religião tem a mente cauterizada, está alienado, está cego, com o seu entendimento entenebrecido pela mentira do diabo dentro das religiões. Paulo, ele vivia na religião. Paulo estava cego. Paulo pensava que era de Deus. Paulo pensava que estava fazendo a obra de Deus. Paulo pensava que estava servindo a Deus dentro da religião, perdido no anátema. Quando Paulo se converte, Paulo agora vai mostrar que tudo aquilo que ele viveu não tinha valor nenhum. Ele considerou como esterco. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 7. Dá uma lidinha lá, irmão. Atos dos Apóstolos 26, versículo 4 e 5. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai deixar a luz de Deus iluminar o teu entendimento para tirar o seu entendimento das trevas. Ó, tua mente em relação a Deus está assim, ó. Ela só vai esclarecer quando a luz de Deus for aceita por você, que é a verdade do Evangelho. Aí quando você aceitar a verdade do Evangelho, que é Cristo, olha o que vai acontecer no teu entendimento.
Tu vai contemplar a vontade de Deus, a direção de Deus. O caminho verdadeiro para tu estás em Deus. O apóstolo Paulo era um grande religioso. Ele diz com as suas palavras que ele era zeloso da principal seita judaica, a farisaica. Paulo ele era dedicado, zeloso, praticante, vivendo tudo aquilo ali como se fosse para Deus. Mas Paulo, quando conhece a Jesus, Paulo diz, considerei tudo por perda e considerei como esterco, merda, cocô. Me desculpe a franqueza da palavra, mas isso não escandaliza não. Cocô, merda, não escandaliza com essa palavra não. É o que Paulo considerou a religião. Tudo que você vive dentro da religião, seja qual for ela, é esterco, é cocô, é merda. Diante de Deus não serve para nada. Não serve para nada. É isso que você tem que entender. Ah, o irmão falou essa palavra, irmão, tem que vigiar. Vai mandar Paulo vigiar? Paulo que falou isso. Paulo falou que era esterco, merda, cocô. Esterco é isso. Tem gente aí devotando sua vida, praticando, guardando e defendendo valores e princípios religiosos. A religião é isso. É um conjunto de regras, de princípios, de valores, de crença que o povo vive, pensando que estão vivendo em Deus e para Deus. E quem vive dentro desses valores e princípios da religião são religiosos, estão perdidos. Perdidos de Deus. Então, meus amados irmãos, eu estou aqui trazendo esclarecimento. A religião cega. Olha, se tem um grupo de pessoas que Jesus reprovou, não foi os adúlteros, não foi os bêbados, não foi os roubadores, não foi as prostitutas. Se tem um grupo de pessoas que Jesus condenou, reprovou e agiu com dureza, foram os religiosos, a quem Jesus chamou de filho do diabo, sepulcro caiado, raça de víbora. Olha o que Jesus disse e olha o que acontece com quem está na religião, com quem está vivendo, seguindo os princípios de religião, pelos líderes religiosos. Olha o que Jesus disse. Vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito, você sabe o que é? Prosélito é um seguidor. É um aluno daquilo que você prega, daquilo que você segue. E os religiosos seguem, pregam e vivem a religiosidade pregada pelos homens. E Jesus vai dizer, vocês percorrem o mar e a terra para fazer prosélitos, seguidores, discípulos de vocês dentro da religião. E quando vocês fazem, torna estes 2 vezes mais réu do inferno do que vocês. Olha para aí. Jesus disse que aqueles que estão dentro da religião seguindo os princípios, o conjunto de regra, de norma que os religiosos botam, é cego guiado por cego. Rapaz, Jesus nunca chamou uma prostituta de sepulcro caiado, de hipócrita. Jesus chamou os religiosos. Observe, irmãos, saia desta cadeia de Satanás. A religião é uma das principais cadeias de Satanás, por onde Satanás vai levar milhares e milhões de almas para o inferno, com a mentira religiosa que prende o povo na religião, levando o povo a entender que estão em Deus. O povo está lá, achando que está seguro em Deus dentro da religião, achando que está salvo em Deus pela religião, achando que estão vivendo para Deus pela religião, onde são devotos, praticantes, consagram sua vida e colocam seu viver na dependência de uma religião, achando que estão em Deus. É uma das maiores mentiras de Satanás, que vai privar muito da verdade e do caminho do céu. É a religião e as mentiras pregadas dentro delas, que faz o povo entender que é de Deus e está servindo a Deus. Os cultos, os rituais, os sacrifícios, isso não tem valor nenhum para Deus. A vida religiosa, a devoção, os cerimoniais, as obrigações, isso não tem valor nenhum para Deus, irmão. Não adianta subir missa, rezar terço, viver vigília, subir monte, fazer campanha, pacto. Não adianta ir para culto de consagração, culto de jejum. Não adianta ir para vigília. Não adianta ir para culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não adianta estar dentro dessa igreja, dizer que é de Deus porque está na igreja. E isso não tem valor nenhum para a tua vida com Deus.
O meio, o caminho para você estar na vida com Deus, ser aceito por Deus, não é esses caminhos que o homem entra dentro da religião. O caminho que a religião apresenta, fazendo você pensar que vai chegar a Deus, que está em Deus, é um caminho da mentira. É o diabo que coloca essa mentira para você pensar que está na verdade. Converta-se a Cristo. Conheça a verdade. Seja liberto, meu irmão. Esse é o meu trabalho. Muitos não têm coragem de pregar essa verdade para esclarecer o povo da mentira. Por quê? Estão convenientes, estão satisfazendo, vivendo na conveniência dentro da religião. Ninguém quer perder a convivência dentro da satisfação religiosa. Dos momentos de satisfação, de alegria, de emoção, onde tem cantores, tem culto, tem pregação, de autoajuda, tem o afago, tem o amor fingido, tem a hipocrisia vivendo dentro do grupo. Ninguém quer perder isso. E olha o que acontece com os religiosos. Muitos religiosos conhecem a verdade, mas permanecem na mentira. Sabendo que estão fora, mas permanecem lá pela conveniência. Foi o que aconteceu com muitos religiosos que viviam no templo. Não confessavam Jesus, eles creram em Jesus, mas não confessavam Jesus. Confessar Jesus é declarar, é anunciar sua fé em Cristo, contrariando todo o sistema religioso. Eles não confessavam Jesus para não serem expulsos das sinagogas. Eles queriam viver a comunidade, a conformidade. Eles queriam viver o conveniente dentro das igrejas, dentro das congregações. Não confessavam Jesus para não perder a vida de satisfação dentro dos ambientes religiosos. Olha o que a religião faz com o povo. Leva o povo a ter uma sensação de bem-estar, de segurança com Deus, mentirosa. E os líderes religiosos, eles são usados, instrumento de Satanás, para manter o povo escravo na mentira. Porque eles que são beneficiados com a mentira de Satanás, prendendo o povo, são instrumento, como disse Paulo, ministros de Satanás, transfigurados como ministros de Cristo. Eles dizem, sou de Deus, sou ungido, cheio da unção, sou profeta, sou pastor. Não é? Olha o que eles estão pregando. Analisa o conteúdo da ministração dele. Para onde ele leva vocês? No que vocês estão formados? De quem vocês estão aprendendo? Olha, analisa o que tu está recebendo nessa religião, nessa igreja, por esse líder religioso. Eles querem vocês presentes na religião para manter o funcionamento da religião. Os religiosos diziam assim, olha, o povo está indo após eles. Eles estavam preocupados que o povo estava deixando de estar sendo negócio deles dentro da religião. Estavam seguindo a Jesus. Eles não estavam preocupados que o povo conhecesse a verdade. Eles estavam preocupados que o povo mantesse-se na religião, no sistema, no domínio deles para manter o negócio deles. A preocupação dos religiosos fariseus era que o povo estava seguindo a Jesus. Eles queriam o povo no domínio deles. Eles queriam o povo centralizando sua vida de servidão nas instituições dele. É o que esses homens hoje querem. Eles não estão preocupados com a tua alma. Eles não estão preocupados se tu está aprendendo de Cristo. Eles não estão preocupados se tu conhece ou não a verdade. O que eles estão preocupados e eles enfiam na tua cabeça é que você tem que estar na igreja. Não pode deixar de ir para a igreja, de servir na igreja, de adorar na igreja, de buscar Deus na igreja. Porque tudo isso é mentira do diabo para prender vocês nessas igrejas. Que são cadeias de Satanás. Que prende o povo nessas religiões. Meu irmão, isso é forte. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Estou obrigando ninguém a crer. Eu apenas transmito. Sou um instrumento para levar a luz. Quem quiser permanecer nas trevas, permaneça. Então, o sistema religioso é uma das maiores cadeias de Satanás, que prende o povo. Sabe por que Estevão foi apedrejado? Porque Estevão pregou contra o sistema religioso. Estevão denunciou a mentira do sistema religioso. Estevão, ele protestou. E os religiosos não gostaram de ouvir. Eles ficam furiosos. Olha, se os religiosos pudessem me matar, já tinham me matado. Rapaz, o que tem de gente me denegrindo, o que tem de gente que range os dentes quando me vê,
porque eu prego condenando a mentira que é pregada na religião. E os religiosos não gostam. Pode falar mal de Jesus, pode pregar contra o evangelho, pode estar pregando mentira, eles não estão nem aí. Agora, não pregue contra a religião não, viu? Não pregue contra os valores e os princípios da igreja não. Não pregue contra os líderes da igreja não, porque eles ficam furiosos. Eles não estão nem aí para Cristo. O que eles querem é viver e defender a causa dos princípios da sua igreja, da sua religião, da sua vida religiosa. Estevão foi apedrejado porque denunciou a mentira religiosa. Estevão vai dizer que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Rapaz, os homens rangeram o dente. Quando Estevão começa a ministrar, apedrejaram Estevão. Quem foi? Os religiosos. E o que é que eles fazem? Incentivam o povo simples, que está sendo guiado por eles, a fazer a obra de Satanás, resistindo ao evangelho e combatendo contra o evangelho. Paulo foi muito perseguido pelos religiosos. Os religiosos judeus não deixaram Paulo em paz. Contrariaram a verdade do evangelho, ensinando os irmãos a guardar a prática e devoção religiosa, tirando os irmãos da verdade, da exclusividade do evangelho. E aí Paulo fez um grande combate contra os religiosos. Paulo vai dizer que os religiosos, eles rejeitam a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça pela religião, pelos méritos dele na religião. Dá uma lidinha lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, versículo 3 ao 4. Dá uma lidinha, vai aprender, irmão. Eu estou esclarecendo aqui a você, levando a luz para você. Se você recebe ou não, aí é com você. O meu trabalho é pregar. Creia quem crê, aborreça-se quem é aborrecer. Eu estou aqui para agradar a Deus, não é a homem. O religioso, ele está com a mente dele tão cega, tão perdida de Deus, que ele não recebe a palavra de Deus. Ele diz que é de Deus, mas não ama a palavra, não examina a palavra, não tem interesse na palavra, não tem prazer na palavra, não se guia pela palavra. Estão presos dentro dos conjuntos de regra, de norma da religião, mas eles dizem o quê? Somos de Deus. A igreja verdadeira. Os religiosos estão tão perdidos de Deus, que Deus mostra o caminho para chegar a Ele, o caminho para estar nele, na vida com Ele, que não é religião, é Jesus. O caminho, a verdade, a porta, para a gente estar na presença de Deus, que os religiosos, eles tiram Jesus e colocam a igreja. Agora o diabo faz isso de uma forma sutil, que eles negam Jesus indiretamente. Diretamente eles não, eu creio em Jesus. Mas na prática não é isso não. Na prática eles não vivem a crença, a fé, a regra de prática de Cristo, na palavra de Cristo. O que eles vivem e praticam, aonde consagram e devotam suas vidas, não é a Cristo pela palavra. É as religiões, pelo conjunto de regras de crença e de normas estabelecidas pelas religiões através dos homens. A ponto de Deus dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adora. Por que adoram a Deus em vão? Porque estão guiados, seguindo, praticando, não é a palavra de Deus, preceitos de homens. Aí Deus ainda diz assim, o temor desse povo para comigo consiste não nos meus mandamentos, mas no mandamento dos homens. Dá uma olhadinha lá, Isaías 29:13. Conheça a verdade, meu amigo. Saia do sistema. Conheça a verdade para ser liberto. Paulo, ele entendia que estava servindo a Deus. Você pode entender que está servindo a Deus. Você até agora está distante de Deus, perdido em juízo, indo à condenação. Cornélio era um grande religioso. Cornélio precisou conhecer a verdade do Evangelho para encontrar a salvação de Deus. Cornélio fazia caridade, era um homem justo na religião, era um homem íntegro, vivendo toda a prática do bem da religião. Mas isso não levou Cornélio a alcançar a vida com Deus. Foi preciso Pedro, enviado por Jesus, ir à casa de Cornélio,
pregar a Cornélio a verdade do evangelho que liberta. Para o homem ser transformado, para o homem ser liberto, para o homem encontrar a libertação de Deus, ele precisa ouvir o evangelho, ser informado com o evangelho, ser iluminado pelo evangelho, ser salvo pelo poder do evangelho. Por onde o homem é salvo? Não é dentro de uma religião, de uma igreja, vivendo, cumprindo, sendo devoto, praticante, zeloso de regras, de normas, de práticas, de conjuntos, de princípios de nenhuma religião. Meus amados irmãos, você não escuta uma ministração dessa nessas igrejas por aí. Sabe por quê? Porque essas igrejas são um sistema religioso. Estão estabelecidas na estrutura da mentira. Estão estabelecidas na mentira, não na verdade do evangelho. O sistema religioso não está no reino de Deus. Cuidado, viu? Você que diz, não, eu sou católico, vou morrer católico. Você que diz, não, eu sou de Deus, eu sou evangélico. Você que diz, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou mormon, testemunho de Jeová, eu sou isso, aquilo, outro. Não, não. Você pode ser de qualquer religião. Se você quer salvação, ter vida com Deus, ser aprovado com Deus, estar na direção de Deus, você precisa ser cristão, crer em Cristo e passar a viver sua vida de regra, de fé e prática em Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não é em igreja ou religião nenhuma. É em Cristo. Se denomine cristão para ser de Deus. Se converta a Cristo para estar em Deus. Passe a viver sua vida de regra, de fé e prática, sendo devoto e consagrando o seu viver, não dentro de uma igreja, para viver regras e normas religiosas, mas em Cristo, para viver, guardando e praticando a palavra dele na sua vida e no seu viver, não dentro de formalidade religiosa, não dentro de congregações, na solenidade, nos cultos, nas sociais, nos eventos que Deus abomina. Saia do meio deles. Se converta a Cristo. A religião é uma das principais. Escute isso, vou repetir bem pausadamente para você entender. Vou repetir bem pausadamente para você entender. A religião é uma das principais cadeias que o diabo usa para prender e levar milhões e milhares de almas para a condenação, o juízo eterno, impedindo-as de alcançar a absolvição, a salvação do juízo. Isso ele faz com a mentira, fazendo as pessoas pensar que vão encontrar a salvação, fazendo as pessoas pensar que vão chegar a Deus, fazendo as pessoas pensar que vão encontrar o perdão de Deus, não em Cristo, por meio da religião. E com isso, as pessoas se fecham para a verdade do Evangelho de Cristo. Com isso, as pessoas resistem o Evangelho. As pessoas desprezam o Evangelho. As pessoas não aceitam, endurece o coração para o Evangelho. Porque se mantém preso, com a mente cauterizada, alienadas, escravizadas na mentira de Satanás, aonde estão servindo, pensando que estão vivendo para Deus. O caminho para Deus não é nenhuma religião, nenhuma igreja evangélica. O caminho para Deus é o conhecimento da verdade que liberta. Verdade essa que é Cristo. Nós precisamos buscar, aprender e conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Por onde temos o conhecimento verdadeiro de Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse, aprendei de mim. Meus irmãos, eu não quero saber qual é a tua crença. Porque as pessoas hoje se denominam assim. Você é o quê? Não, eu sou evangélico. Você é o quê? Eu sou católico. Você é o quê? Eu sou espírita. As pessoas hoje se denominam
por meio da sua religião. A quem segue são discípulos. Dentro do governo, da autoridade eclesiástica dos homens. Dentro do sistema religioso, onde o governo não é Cristo, é os homens. Na influência de Satanás. Não importa qual religião você é. Se você quer encontrar salvação para a tua alma, quer a justificação de Deus para ser livre e absolvido da condenação do pecado, se você quer estar na promessa de Deus, reconciliado com Deus, não é a religião evangélica, não é a religião católica, não é a religião espírita, Mórmon, Testemunho de Jeová, não é por meio nem dentro de religião ou igreja nenhuma. É por meio de Cristo, em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Escuta uma coisa, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai. Foi Jesus quem disse isso, amigo. Você tem que crer nessa verdade. Jesus disse, vinde a mim, creia em mim, esteja em mim. Aprenda de mim, sigam a mim. Você está indo aonde? Está aonde? Crendo em quem? Seguindo a quem? Amigos, reflitam nessa instrução que você recebeu. Deixe sua mente aberta para que a palavra de Deus ilumine o seu entendimento. E que você conheça a verdade e seja liberto. Isso é o que eu peço a Deus, como Paulo orou pelos seus compatriotas israelenses, os israelitas. Paulo orou para que eles conhecessem a verdade do Evangelho, para que fossem salvos. Porque não conhecendo a verdade por onde o homem é justificado, que o Evangelho mostra, eles buscavam se justificar, chegar a Deus por meio da sua vida religiosa, por meio da sua justiça. E com isso, Paulo vai dizer, eles desprezavam e rejeitavam o único meio que Deus estabeleceu para o homem ser justificado por meio daquele que Deus enviou, Cristo. É o que o povo vive nas religiões. Acham que vão ser justificados aonde se gloriam da sua vida religiosa, do seu viver religioso, das suas práticas religiosas, dos seus usos e costumes, das suas tarefas, dos cerimoniais, dos cultos, das atividades, da vida centralizada na religião. Aonde está a confiança desse povo de vida com Deus, não é em Cristo, é dentro das religiões. Aonde os homens, com a mentira do diabo, centralizou tudo dentro das instituições, dentro das religiões, para prender o povo dentro dela. O povo é ensinado de que só é de Deus, só adora a Deus, só tem a Deus, só pode ser salvo, só tem comunhão com Deus, só faz parte da igreja se estiver submisso dentro das regras, dos conjuntos de regra de crença, dos princípios estabelecidos pelos homens, dentro das religiões. Aí o povo está crente nessa mentira, pensando que é a verdade de Deus. Aonde muitos estão se apoiando, colocando o seu alicerce, seu fundamento de vida com Deus, confiando dentro da religião, não em Cristo, que é o verdadeiro alicerce e fundamento da nossa vida de fé com Deus. É Cristo, não é nenhuma igreja. Aonde eu devo estar confiante, firme, alicerçado, e não posso me mover, nem se desviar, nem sair, é de Cristo, não é de igreja. O lugar para a gente estar é Cristo, não é igreja, religião. Mas o que é que o povo está vivendo hoje aí? Cada um defende suas igrejas, os princípios vividos lá, as crenças, a doutrina de suas igrejas, propagada pelos seus líderes. Mas nós que somos cristãos, nós não somos produto, nem somos negócio de nenhuma religião, de nenhum sistema religioso, seja evangélico, católico, espírita, testemunho de Jeová, mórmons. Nós somos propriedade, nós somos discípulos, nós somos seguidores, nós somos convertidos, nós estamos em Cristo, praticando e sendo devoto, consagrando a nossa vida, não é dentro de uma religião, vivendo as regras, as atividades, as normas e a ordenança religiosa. Nós consagramos a nossa vida para viver a palavra de Cristo. Devoto e praticante, crente do Evangelho, aonde estamos
para a salvação. Não é na igreja, é no Evangelho. Jesus disse que quem crer no Evangelho será salvo. Não é quem estiver dentro de nenhuma igreja. Então, meus amados irmãos, meu irmão Edinaldo, eu estou vendo que ele está aqui acompanhando esse momento de edificação, de ensino, de esclarecimento, de instrução na fé. Eu quero agradecer a sua participação, meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, e que a nossa mente, cada dia mais, esteja iluminada com a verdade de Deus, para que a gente não venha apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, vento de doutrinas, sendo negócio de homens, fraudulentos, enganadores, fazendo negócio da palavra de Deus, usando o povo por não conhecer a verdade, desprezar a verdade, são ignorantes, perdidos neste mundo, arrodeando que nem doido, que nem o povo de Israel arrodeava, sem a direção de Deus, porque não buscam, não se preocupam e não têm importância da palavra de Deus. Por isso que são levados por vento de doutrinas. Estão vivendo os movimentos. Aonde diz que tem Deus, eles estão. Aonde diz que é casa de Deus, ele vai. Aonde diz que tem que ir adorar a Deus, ele vai. Aonde diz que ali tem que ser de Deus, ele está. Ele não tem a vida com Deus porque ele não tem o conhecimento do caminho que leva ele a essa vida com Deus. É preciso conhecer a verdade para conhecer o caminho, a porta e o meio por onde você vai ser salvo tendo a vida com Deus. E andar, estar nesse caminho, nesse meio e nessa porta. Que não é nenhuma religião, nenhuma igreja. É Jesus, o que ele ensinou no Evangelho. Amém? Então, meu irmão Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor, não é? Vamos continuar trabalhando para o reino de Deus, pregando e informando ao povo a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Agora, como vão crer se não há quem pregue? Nunca vão conhecer a verdade se não tem quem pregue a verdade. Só estão pregando a mentira. O povo está preso dentro das igrejas, na mentira do diabo. Sendo desviado e perdido, impedidos de entrar. O que Jesus disse, nem eles entram e nem deixam o povo entrar. Pela ganância e a cobiça dele. Eles corrompem, falsificam a palavra de Deus para lucrarem em cima da mentira propagada para o povo, tirando o povo da verdade. Nem eles entram e nem deixam o povo entrar. Eles querem a glória do povo. Eles querem o lucro do povo. Eles querem o poder sobre o povo. É a autoridade sobre o povo. E é isso que eles têm. O povo está lá, submisso, na autoridade, no autoritarismo, na arrogância, na prepotência desses homens que diz que são de Deus, que não são. Não tem o exemplo de Cristo. Não tem o fruto do Espírito. Pelas árvores nós conhecemos os frutos. E o fruto desses líderes, e principalmente esses que estão na moda, que arrasta a multidão, não é o fruto do Espírito Santo. Porque a doutrina que eles pregam não é a de Cristo. É por aí que a gente conhece o fruto. Ei, não vá buscar conhecer o fruto pela aparência não, viu? Ah, não, ele está de paletó, ele está de gravata. Ah, não, ele lê a Bíblia. Ah, não. Todos eles fazem isso. Você tem que analisar o fruto do conteúdo, da informação, do ensino que ele passa. Para onde ele conduz você. Qual a formação no seu entendimento que você está tendo. Se eles não estão pregando a doutrina de Cristo, eles podem dizer que é de Deus, mas não são. São do diabo, instrumentos de Satanás, transfigurados como obreiro de Cristo. Levando milhares e milhões de pessoas que seguem a eles, venera, idolatra e morre de amor por eles, seguindo a eles, estão indo para o inferno com eles. Convertei-vos ao Senhor. Convertei-vos ao Senhor. Conheça a verdade e seja liberto por ela. Amém? Fica na paz, meu irmão Edinaldo Nogueira.